Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. David Miller, de 24 anos, e Hannah Viteridge, de 23 anos, ambos britânicos, estavam de férias em Cotão, uma ilha paradisíaca conhecida por suas praias de areia branca e águas cristalinas. Eles se conheceram durante a viagem e rapidamente se tornaram amigos. No entanto, na noite de 14 de setembro de 2014, a história tomou um rumo terrível. Na manhã seguinte, os corpos de David e Hannah foram encontrados na praia de Sairei, uma das mais populares da ilha. O corpo de David estava parcialmente submerso na água, enquanto o de Hannah estava na areia, a alguns metros de distância. Ambos haviam sofrido ferimentos graves. David havia sido espancado e afogado, enquanto Hannah havia sido brutalmente agredida e estuprada antes de ser assassinada. A autópsia revelou que Hannah havia morrido de ferimentos na cabeça causados por um objeto contundente, enquanto David morreu afogado depois de ter sido agredido. A descoberta chocou a comunidade local e causou grande alvoroço na mídia internacional. Cotão, apesar de ser um destino turístico popular, já tinha um histórico preocupante de mortes misteriosas e incidentes envolvendo turistas. A morte de 2 jovens britânicos de forma tão violenta e pública aumentou ainda mais a pressão sobre as autoridades tailandesas para resolver o caso rapidamente. A investigação, conduzida pela polícia tailandesa, foi marcada por uma série de controvérsias e críticas. Inicialmente, as autoridades foram acusadas de incompetência e de tentar encobrir o caso. O local do crime não foi devidamente isolado, e a coleta de evidências foi mal conduzida, o que resultou em possíveis contaminações e na perda de pistas cruciais. Além disso, a pressão para resolver o caso rapidamente levou a uma série de prisões e solturas de suspeitos, gerando ainda mais confusão e incerteza. A investigação deu uma guinada quando 2 imigrantes birmaneses, Raulin e Waifiu, que trabalhavam na ilha, foram presos e acusados dos assassinatos. A polícia alegou que os 2 homens haviam confessado os crimes durante o interrogatório. No entanto, logo surgiram alegações de que as confissões foram obtidas sob tortura, o que levou a uma onda de críticas por parte de organizações de direitos humanos e observadores internacionais. As confissões forçadas, a falta de evidências concretas e a maneira como a investigação foi conduzida levantaram sérias dúvidas sobre a veracidade das acusações. Durante o julgamento, a defesa de Zhao Lin e Waifiu argumentou que eles haviam sido coagidos a confessar e que a polícia tailandesa havia O desaparecimento de Lars Mitte em 2014 é um dos casos mais misteriosos e perturbadores da última década. Lars era um jovem alemão de 28 anos que desapareceu sem deixar rastros no aeroporto de Varna, na Bulgária, em circunstâncias que continuam a intrigar investigadores e curiosos em todo o mundo. Lars Mitte nasceu em 9 de fevereiro de 1986 em Berlim, Alemanha. Ele era descrito como uma pessoa saudável, ativa e de bem com a vida. Lars trabalhava em uma usina de energia e era apaixonado por esportes, especialmente futebol. Em junho de 2014, ele decidiu tirar férias com seus amigos na costa do Mar Negro, na Bulgária, uma escolha popular entre jovens europeus por suas praias e vida noturna vibrante. A viagem correu normalmente até os últimos dias, quando Lars se envolveu em uma briga em um bar por causa de uma discussão sobre futebol. A briga resultou em uma lesão na orelha esquerda de Lars, que foi diagnosticada como uma ruptura do tímpano.
Um médico local prescreveu o antibiótico cefuroxima para tratar a infecção e recomendou que Lars não voasse devido à pressão que poderia causar danos adicionais ao ouvido. Os amigos de Lars retornaram à Alemanha conforme planejado, mas ele decidiu ficar mais alguns dias na Bulgária até se recuperar completamente. Ele se hospedou no Hotel Collor, em Varna, enquanto esperava o momento apropriado para voar. Durante esse período, o comportamento de Lars começou a mudar drasticamente. Ele ligou para sua mãe, Sandra Mita, e disse que se sentia inseguro, que estava sendo seguido e que precisava se esconder. Ele mencionou homens desconhecidos que estariam tentando matá-lo, mas nunca foi capaz de explicar quem eram ou por que o perseguiriam. No dia 8 de julho de 2014, Lars foi ao aeroporto de Varna com a intenção de finalmente voltar para casa. Ele chegou ao aeroporto aparentemente calmo, mas logo as coisas começaram a se descontrolar. Em uma das câmeras de segurança, Lars é visto entrando no consultório médico do aeroporto. O médico que o atendeu mais tarde relatou que Lars estava muito nervoso e desconfiado. Durante a consulta, Lars de repente se levantou e saiu correndo do consultório sem dar explicações. As câmeras de segurança capturaram Lars saindo do aeroporto às pressas, deixando para trás todos os seus pertences, incluindo sua bagagem, documentos, carteira e celular. Ele foi visto pela última vez correndo em direção a uma cerca que circunda o aeroporto. Ele escalou a cerca e desapareceu em uma área de floresta próxima, sem ser visto novamente. O desaparecimento de Lars Mita gerou uma onda de teorias e especulações. Algumas pessoas acreditam que ele sofreu um episódio de psicose induzida pelos antibióticos que estava tomando, o que pode ter causado alucinações e paranoia. Outras teorias sugerem que ele estava fugindo de criminosos ou envolvido em algo ilegal que o levou a fugir de forma tão desesperada. A família de Lars, especialmente sua mãe, Sandra Mita, nunca desistiu de procurá-lo. Eles distribuíram cartazes, organizaram buscas e até apareceram em programas de televisão na esperança de encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Lars. No entanto, mais de uma década depois, não há respostas concretas sobre o que aconteceu com ele. O caso continua a atrair atenção internacional e é frequentemente citado como um dos desaparecimentos mais misteriosos dos últimos tempos. A natureza inexplicável do comportamento de Lars, combinada com sua súbita fuga e subsequente desaparecimento, cria uma aura de mistério que mantém o caso vivo na mente de muitos. O desaparecimento de Lars Mita permanece sem solução, deixando sua família e amigos em um estado de sofrimento interminável, enquanto o mundo continua a se perguntar do que realmente aconteceu com Lars naquele fatídico dia em Varna. Maria Ladenburger nasceu em 6 de dezembro de 1996, na cidade de Freiburg, na Alemanha. Filha de um proeminente advogado da União Europeia, Maria cresceu em um ambiente familiar seguro e confortável. Ela era uma jovem inteligente, compassiva e engajada socialmente. Além de se destacar academicamente, Maria também dedicava seu tempo ao voluntariado, ajudando refugiados que haviam chegado à Alemanha durante a crise migratória de 2015. Em 16 de outubro de 2016, a vida de Maria Ladenburger foi brutalmente interrompida. Naquele dia, ela havia participado de uma festa universitária na cidade de Freiburg e estava voltando para casa de bicicleta. No caminho, foi abordada por Hussein Chavari, um refugiado afegão de 17 anos. Chavari atacou Maria violentamente, a estuprou e, em seguida, a afogou em um rio próximo. O corpo de Maria foi encontrado por um transeunte na manhã seguinte, às margens do rio Dreizhne. A descoberta do corpo chocou a comunidade local e logo se tornou uma notícia de alcance nacional. As investigações foram imediatamente iniciadas pela polícia, que trabalhou incansavelmente para identificar o culpado. Após semanas de buscas e análises de DNA, Hussein Chavari foi preso em 2 de dezembro de 2016. Chavari, que havia chegado à Alemanha como refugiado em 2015, inicialmente alegou ser menor de idade, afirmando ter 17 anos. No entanto, exames posteriores revelaram que ele era mais velho, provavelmente entre 22 e 24 anos na época do crime. Durante o julgamento, foi revelado que Chavari tinha um histórico de violência. Ele já havia sido condenado por empurrar uma mulher de um penhasco na Grécia em 2013, mas conseguiu fugir para a Alemanha após ser libertado da prisão por motivos não esclarecidos.
O julgamento de Hussein Chavari ocorreu em 2017 e foi amplamente coberto pela mídia. Durante o processo, ele confessou o crime, mas tentou minimizar sua responsabilidade alegando estar sob a influência de álcool e drogas no momento do ataque. No entanto, as evidências apresentadas no tribunal, incluindo o exame de DNA, não deixaram dúvidas sobre sua culpa. Em março de 2018, Hussein Chavari foi condenado à prisão perpétua por homicídio e estupro. O tribunal determinou que ele deveria cumprir um mínimo de 15 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional, uma decisão que refletia a gravidade do crime. A sentença foi recebida com um misto de alívio e tristeza pela família de Maria, que expressou sua esperança de que a justiça ajudasse a encerrar esse capítulo doloroso. O assassinato de Maria Ladenburger teve um impacto profundo na Alemanha, não apenas pela brutalidade do crime, mas também pelas questões políticas e sociais que ele suscitou. O caso foi rapidamente politizado, com grupos anti-imigração utilizando a tragédia para criticar as políticas de acolhimento de refugiados da chanceler Angela Merkel. O debate em torno do caso exacerbou as divisões na sociedade alemã, com manifestações e discursos acalorados de ambos os lados. A família de Maria, por sua vez, fez um apelo público para que a memória de sua filha não fosse usada para promover ódio ou intolerância. Eles ressaltaram o trabalho de Maria com refugiados e pediram que seu legado fosse de compaixão e apoio aos necessitados. Em sua homenagem, a família criou uma fundação para ajudar pessoas carentes, mantendo vivo o espírito generoso e altruísta que Maria sempre demonstrou. O assassinato de Maria Ladenburger permanece um exemplo trágico das complexidades e desafios enfrentados pela Europa em meio à crise migratória. O caso revelou as falhas no sistema de acolhimento de refugiados e levantou questões sobre como equilibrar a compaixão com a segurança. Para muitos, a morte de Maria simboliza as tensões e dificuldades de integrar diferentes culturas e garantir que aqueles que chegam em busca de asilo respeitem as leis e valores da sociedade que os acolhe. A história de Maria Ladenburger é uma lembrança dolorosa da fragilidade da vida e da importância de buscar justiça, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Seu legado continua a inspirar aqueles que acreditam em um mundo mais justo e compassivo, onde o diálogo e a compreensão prevalecem sobre o medo e o ódio. O desaparecimento de Maura Murray em 2004 continua a ser um dos mistérios mais intrigantes e debatidos dos Estados Unidos. Maura, uma jovem de 21 anos, era estudante de enfermagem na Universidade de Massachusetts Amherst e ex-cadete do Exército dos Estados Unidos. Sua vida, aparentemente comum e promissora, foi interrompida de forma abrupta e misteriosa na noite de 9 de fevereiro de 2004, quando ela desapareceu após um acidente de carro em uma estrada rural em Haverhill, New Hampshire. Maura nasceu em Hanson, Massachusetts, em 4 de maio de 1982. Ela era a filha mais nova de Fred e Lori Murray e tinha 3 irmãos mais velhos. Desde jovem, Maura destacou-se como uma aluna talentosa e atleta dedicada. Ela frequentou a Academia Militar dos Estados Unidos em West Point por um curto período antes de transferir-se para a Universidade de Massachusetts, onde estudava enfermagem. No entanto, apesar das realizações acadêmicas e atléticas, havia sinais de que Maura enfrentava dificuldades pessoais antes de seu desaparecimento. Na semana anterior ao desaparecimento, Maura teve uma série de eventos que sugeriam que ela estava sob grande estresse. Em 7 de fevereiro de 2004, 2 dias antes de desaparecer, Maura estava trabalhando em seu turno noturno como segurança no campus da universidade. Durante o turno, ela recebeu um telefonema que a deixou visivelmente abalada, a ponto de ter que ser acompanhada até seu dormitório por um colega. O conteúdo dessa chamada nunca foi revelado publicamente, mas é amplamente especulado que isso tenha tido um impacto significativo no estado emocional de Maura. Na manhã de 9 de fevereiro, Maura enviou e-mails a seus professores e ao chefe de departamento da universidade, informando que teria que faltar às aulas devido a uma emergência familiar. Ela também contatou vários estabelecimentos de hospedagem na região montanhosa de New Hampshire, perguntando sobre tarifas de aluguel para uma estadia de alguns dias. Curiosamente, não havia nenhuma emergência familiar em andamento, o que levanta a suspeita de que Maura planejava deliberadamente desaparecer ou se afastar por um tempo. No final da tarde de 9 de fevereiro, Maura fez as malas, pegou seu carro, um Saturn SL preto de 1996, e partiu.
Ela retirou uma quantia relativamente grande de dinheiro em um caixa eletrônico, comprou alguns itens em uma loja de bebidas e depois dirigiu para o norte, rumo à região de White Mountains, em New Hampshire. Aproximadamente às 19 horas, Maura perdeu o controle de seu carro em uma curva acentuada na Rota 112, perto da cidade de Averill, e colidiu com uma árvore. Uma residente local ouviu o impacto e chamou a polícia. Outro morador que passou pelo local ofereceu ajuda, mas Maura recusou, afirmando que já havia chamado o serviço de reboque. Quando a polícia chegou cerca de 10 minutos após o acidente, Maura não estava em lugar nenhum. Seu carro estava trancado, com seus pertences, incluindo roupas, uma garrafa de vinho parcialmente consumida e um livro sobre sobrevivência na natureza, deixados dentro. As buscas na área começaram imediatamente, mas nenhum sinal de Maura foi encontrado. O desaparecimento de Maura Murray rapidamente atraiu a atenção da mídia, e as teorias sobre o que aconteceu com ela proliferaram. Algumas pessoas acreditam que Maura fugiu voluntariamente para começar uma nova vida, enquanto outras sugerem que ela foi vítima de um crime violento ou que encontrou um fim trágico na natureza inóspita de New Hampshire. Sua família, especialmente seu pai, Fred Murray, acredita que Maura foi sequestrada e possivelmente assassinada. Fred tem sido um defensor incansável na busca pela verdade, participando de inúmeras investigações particulares e programas de televisão sobre o caso. O desaparecimento de Maura também atraiu a atenção de detetives amadores e da comunidade online, que têm dedicado anos à análise dos eventos, pistas e teorias. Fóruns de discussão, podcasts e documentários surgiram, alimentando o interesse contínuo no caso. No entanto, apesar de todos os esforços, nenhum avanço significativo foi feito para resolver o mistério. Existem várias teorias sobre o que pode ter acontecido com Maura. Uma das mais comuns é que ela estava em fuga devido a problemas pessoais ou legais. Alguns sugerem que Maura estava grávida ou envolvida em um relacionamento problemático e decidiu escapar de sua vida anterior. Outros especulam que ela pode ter encontrado alguém após o acidente que lhe ofereceu carona e que essa pessoa poderia estar envolvida em seu desaparecimento. Outra teoria popular é que Maura caiu vítima do ambiente hostil ao redor do local do acidente. O inverno em New Hampshire é rigoroso, e as condições climáticas naquela noite eram perigosas. Alguns acreditam que Maura, desorientada e possivelmente ferida, tentou buscar ajuda ou se esconder na floresta próxima, onde pode ter sucumbido ao frio e à exaustão. No entanto, buscas exaustivas na área nunca encontraram qualquer vestígio de seus restos mortais. Uma terceira hipótese sugere que Maura foi vítima de um crime. A localização remota, a ausência de sinais de luta no carro e o fato de que ela aparentemente desapareceu sem deixar rastros levantam suspeitas de que alguém poderia tê-la abordado com intenções malignas. Existem relatos de atividades suspeitas na área ao longo dos anos, incluindo casos de agressão sexual e outros crimes violentos, o que poderia dar credibilidade a essa teoria. Ao longo dos anos, surgiram várias pistas, mas nenhuma levou à solução do caso. Em 2019, o Departamento de Justiça de New Hampshire declarou oficialmente o desaparecimento de Maura como um caso ativo, sugerindo que os investigadores ainda acreditam que há esperança de encontrar respostas. Novas pistas continuam a ser investigadas, e avanços tecnológicos, como o uso de análise forense de DNA e rastreamento digital, podem eventualmente trazer novos insights. O desaparecimento de Maura Murray permanece um dos mistérios mais perturbadores da história recente dos Estados Unidos. Para sua família e amigos, a falta de respostas é uma ferida que nunca cicatriza. Eles continuam a buscar justiça e a manter viva a memória de Maura, na esperança de que um dia a verdade venha à tona e que, de alguma forma, possam encontrar paz. Independentemente do que realmente aconteceu naquela noite fria de fevereiro em 2004, o desaparecimento de Maura Murray serve como um lembrete sombrio das complexidades e incertezas da vida, e de como até mesmo os momentos mais mundanos podem se transformar em tragédia. Até que se descubram mais detalhes, o destino de Maura permanece envolto em mistério, deixando uma lacuna dolorosa na vida daqueles que a amavam. O sequestro de Jaime Clois é um dos casos mais perturbadores e surpreendentes da história recente dos Estados Unidos.
O crime ocorreu em outubro de 2018, quando a jovem Jaime Clois, de 13 anos, foi sequestrada de sua casa na pequena cidade de Barron, Wisconsin. O que torna essa história especialmente assustadora é o fato de que Jaime foi levada após o brutal assassinato de seus pais, Denise e James Clois, dentro de sua própria residência. O sequestro e os assassinatos foram cuidadosamente planejados por Jake Thomas Patterson, um homem de 21 anos, que não conhecia Jaime, mas que havia se tornado obcecado por ela após vê-la subir em um ônibus escolar. Na madrugada do dia 15 de outubro de 2018, Jake Patterson decidiu executar seu plano diabólico. Ele dirigiu até a casa dos Clois, estacionou seu carro a certa distância e se aproximou da residência com um rifle calibre 12. Patterson havia se preparado meticulosamente, removendo todas as luzes e dispositivos que poderiam identificá-lo, como placas do carro, e usando uma máscara e roupas escuras. Sua intenção era invadir a casa, matar qualquer um que estivesse lá e sequestrar Jaime. Naquela noite, Jaime estava dormindo quando foi acordada pelos latidos frenéticos de seu cachorro. Ao perceber que algo estava errado, sua mãe, Denise, tentou ligar para o 911, mas foi interrompida por Patterson, que forçou a entrada na casa. Ele imediatamente confrontou James Clois, o pai de Jaime, na porta da frente. James perguntou quem era o invasor e o que ele queria, mas não teve tempo de reagir antes de ser baleado mortalmente por Patterson. O criminoso então entrou na casa e encontrou Denise e Jaime escondidas no banheiro. Denise havia trancado a porta e estava abraçando Jaime, tentando protegê-la. Patterson arrombou a porta do banheiro e ordenou que Denise amarrasse Jaime com fita adesiva. Depois, ele amarrou as mãos e os tornozelos de Jaime e colocou uma fita em sua boca. Em seguida, ele atirou em Denise a queima-roupa, matando-a instantaneamente. Jaime foi forçada a assistir ao assassinato brutal de sua mãe antes de ser arrastada para fora da casa e colocada no porta-malas do carro de Patterson. Durante todo esse tempo, o sistema de emergência do 911 havia captado a ligação de Denise e despachado policiais para a casa dos Clois, mas quando eles chegaram, já era tarde demais. Os corpos de James e Denise foram encontrados, mas Jaime havia desaparecido sem deixar rastros. O sequestro de Jaime Clois e o assassinato de seus pais causaram um grande impacto na comunidade de Barron e em todo o país. A polícia iniciou uma busca massiva por Jaime, mobilizando centenas de agentes e voluntários. Durante 88 dias, não houve sinal de Jaime, e o caso parecia se tornar mais sombrio a cada dia que passava. Patterson manteve Jaime em cativeiro em sua cabana isolada em Gordon, Wisconsin, a cerca de 100 quilômetros da casa dos Clois. Durante esse período, ele a manteve em condições precárias, trancada embaixo de uma cama, cercada por caixas e objetos pesados para impedir que ela escapasse. Jaime era alimentada esporadicamente e vivia em constante medo de sua vida. No entanto, no dia 10 de janeiro de 2019, Jaime conseguiu escapar. Patterson havia deixado a cabana e Jaime, aproveitando a oportunidade, empurrou os objetos que a mantinham presa e fugiu para uma estrada próxima. Ela encontrou Jane Noter, uma mulher que estava passeando com seu cachorro. Jaime se identificou e pediu ajuda. Noter, chocada e alarmada, imediatamente levou Jaime até a casa de seus vizinhos, Christian e Peter Kazinskas, onde ligaram para o 911. A ligação levou a uma resposta rápida das autoridades. Jaime foi resgatada e levada para um local seguro, onde finalmente pôde contar sua história. Jake Patterson foi preso logo em seguida, enquanto dirigia pela cidade em busca de Jaime. Ele foi detido sem resistência e posteriormente confessou os assassinatos e o sequestro. O resgate de Jaime Clois foi recebido com alívio e alegria em todo o país. Sua coragem e determinação para sobreviver e escapar de seu captor foram amplamente elogiadas. Jake Patterson foi acusado de 2 homicídios e um sequestro, e em março de 2019, ele se declarou culpado de todas as acusações. Em maio de 2019, Patterson foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O caso de Jaime Clois destaca não apenas os horrores que ela suportou, mas também a resiliência incrível de uma jovem que, contra todas as probabilidades, conseguiu escapar e sobreviver.
Seu sequestro e resgate permanecem como um exemplo assustador de como o mal pode se manifestar de forma inesperada, mas também como um testemunho do poder da esperança e da força interior diante das circunstâncias mais desesperadoras.